Será que é possível a gente vencer batalhas, conquistar territórios, defender verdades absolutas e mesmo assim ser considerado pessoas mansas? Se você é novo por aqui, eu me chamo Carlos Bernardo, esse aqui é o meu canal e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. Como a gente já viu lá nos vídeos anteriores, a gente tem que ter em mente o contexto histórico da época. O Império Romano dominava o mundo, César e todo o seu poderio oprimia Israel. Não só Israel, como grande parte ali do Mediterrâneo. E o que acontece? Eles tinham em mente, os judeus tinham em mente que o Messias que viria seria um político religioso ou um Messias militar materialista. A ideia era que esse Messias viria e libertaria Israel do jugo de Roma. Eles sempre viveram baseado na promessa de possuir a terra. Então, dentro daquele contexto, sendo oprimido por Roma, sendo oprimido por César, o Messias teria que se encaixar nessas qualidades. Um libertador militar, um libertador político, um materialista. Essa era a ideia que eles tinham de reino no período em que foi proclamado o Sermão do Monte. Agora para e pensa comigo. Roma escravizando Israel. Espada na garganta dos judeus sempre. Opressão, humilhação, miséria. E aí eles esperavam que o Messias que viesse logo com a espada no pescoço de César. E ao contrário disso ele vai dizer, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, os judeus não entenderam, não compreenderam, mas fica clara a mensagem de Jesus que o reino dele não era dessa terra. E que as características dos cidadãos desse reino eram características espirituais e não naturais. Então Jesus ele deixou claro qual era a mensagem dele, dizendo que esses mansos que herdariam a terra seriam característica do regenerado para entrar no reino de Deus. Essa terceira bem-aventurança, ela já começa a mudar o cenário. Porque tanto na primeira como na segunda, pobre de espírito e os que choram, era uma alta análise nossa. Agora, essa terceira, bem-aventurado os mansos, não depende de mim analisar se eu realmente sou manso, mas uma outra pessoa. Agora, aqueles que me assistem. Então, as pessoas que estão olhando para nós, que dirão se nós somos mansos, se as nossas atitudes com as pessoas, elas estão sendo de uma pessoa mansa, como ensina a palavra de Deus. Então aqui o cenário começa a mudar, que agora estamos sendo observados e essa característica vai ser manifesta. Então vamos de fato entender aqui o que é ser manso. Eu estou usando a obra do estudo de Martyn Lloyd-Jones, como nos outros vídeos eu já disse isso, que é o Sermão do Monte. Aqui tem todo o sermão, as bem-aventuranças é apenas a primeira parte, não tem como a gente se aprofundar, o livro, como eu disse, é bem grosso, porém a gente consegue ter uma ideia bem legal do que ele estava dizendo. Então, para Lloyd-Jones, ele usa exemplos do Antigo Testamento de homens de fé, homens que viveram, homens bíblicos, que mostraram a mansidão. O primeiro exemplo que ele vai usar é de um patriarca do Antigo Testamento. Ele vai falar de Abraão. Você se lembra do episódio em que Abraão começou a prosperar e Ló, que estava junto com Abraão, também prosperou. E naquela briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão por causa de pastos, de rebanho, eles resolveram então se dividir. Um ia para um lado e outro ia para o outro. O que acontece? Abraão ele tinha todo o direito de fazer a escolha. Porém, ele abre mão do seu direito para poder que uma pessoa que, na cultura deles, uma pessoa mais nova fizesse a escolha. Isso era inadmissível. A pessoa que é o patriarca, que é o mais velho, ele toma as decisões. Mas Abraão, um manso, ele abre mão do seu direito e deixa que seu sobrinho mais novo escolha o caminho que quer seguir. Se for isso para a direita, então eu vou para a esquerda. Abraão mostra ali
a mansidão de pessoa, que é abrir mão do seu direito, abrir mão daquilo que tem, para que uma outra pessoa seja favorecida, independente das escolhas que Ló iria fazer. A gente sabe que a escolha foi errada, porém, o foco é que Abraão, ele abre mão do seu direito. Então, ali está se mostrando como um homem manso. A gente consegue entender melhor os exemplos que o Martin Lloyd Jones disse sobre ser manso, quando ele fala de Moisés, que abre mão, né, para deixar Ló escolher uma pessoa mais nova, que da cultura não tinha esse direito de fazer essa escolha. Então, sem se queixar, ele fala, escolhe o que você quer. Ele cita o exemplo de Moisés, deixando toda a riqueza, deixando tudo que tinha por direito para ouvir a voz de Deus, porque ele vai usar um terceiro exemplo. E ele usa agora um exemplo fundamental, que é o do próprio Jesus. Lá no livro de Filipenses vai dizer que ele abriu mão de ser igual a Deus para viver como homem nessa terra. E o próprio Jesus disse, aprendei de mim que sou manso. Né? Então está ali o exemplo. Ele poderia vir como Deus e punir o homem, mas ao contrário disso, ele abre mão da igualdade, né, de Deus para viver como homem nessa terra. Então ele abre mão do seu direito para ser homem, né? E ele tinha o direito de vir como Deus, mas ao contrário disso, ele abre mão. Então, dentro deste exemplo, abrir mão do direito, essa atitude mostra uma atitude de uma pessoa que realmente é mansa. Mas existe uma ideia que a gente tem que descartar sobre mansidão. A ideia de uma pessoa mansa não é quando você olha, porque as outras características também. A gente tem que entender que não são características humanas. Então, quando você vê uma pessoa que ela é mansa, né? Sabe aquela pessoa que é boazinha, sabe? Não sei, que fala baixinho, que não incomoda, fica na dela, ela é tão manso, não é? As pessoas falam, ela está ali, parece que está num outro mundo. Essa não é a ideia. Isso pode ser provado biologicamente, a pessoa pode nascer assim, ela pode ser mansa, mas isso não é uma característica da mansidão que a Bíblia está dizendo. São características completamente diferentes. Lembra que eu disse, ele está pregando do reino espiritual, então não são características materialistas desse mundo, características que nós herdamos de berço, mas característica de uma nova criatura, de pessoas que foram regeneradas por Deus. Então, ela se transforma, né? Ela tem essa bem-aventurança da mansidão. Então a gente tem que descartar essa ideia daquela pessoa que é quietinha, aquela pessoa que fala baixo, aquela pessoa que não né, não fala alto, né, aquela pessoa que chega chegando, né? Não é isso o tipo de mansidão que a Bíblia diz. Como é que a gente entende, então, que a mansidão não é aquele homem que está quietinho pelos cantos, que fala baixinho? Pelo próprio exemplo que o Lloyd Jones cita. Ele vai dizer de Moisés, um homem que dirigiu milhões de pessoas por 40 anos no deserto. Ele vai falar de Abraão, olha, o pai das nações. Então, a mansidão ela é equivalente ao poder que Deus dá. Porque esses homens eles defenderam verdades absolutas. A gente vai ver que homens e mulheres que foram mansos nessa terra, mas morreram defendendo a verdade. Então a mansidão não tem nada a ver com falar baixo, com ir pelas beiradas. Isso não quer dizer que a pessoa é mansa. Ao contrário disso, você pode ser manso e defender sim verdades absolutas, que é a palavra de Deus. Agora, uma outra coisa interessante que a gente podia frisar aqui é que essa bem-aventurança ela é vista pelas pessoas que estão de fora. Então você se lembra que as primeiras nós nos analisamos e agora há uma análise de quem está de fora. Mas o manso, ele jamais vai se orgulhar das características que ele já tem. Por exemplo, ele não vai se orgulhar porque ele chora, ou porque ele é pobre de espírito, ou até mesmo porque ele é manso. Lembre-se que a pessoa agora que está vendo a gente. Então, o manso jamais se orgulharia por essas qualidades, porque ele sabe que ele não tem direito nenhum. Ele se autoanulou. Então, o orgulho dentro de uma pessoa que tem essas características, ele é completamente nulo. Então, como é que você conhece uma pessoa que é mansa? Quando ele não se orgulha das demais qualidades. Então você vai juntando essas peças que você vai entendendo o que é ser manso biblicamente, que é bem diferente do que fala baixo, daquele que não se mostra, daquele que não é espalhafatoso, né? É bem diferente disso. O manso jamais se orgulharia dessas qualidades. Eu gostaria de voltar naquele terceiro exemplo em que Martin Lloyd Jones vai dizer, que é o exemplo de Jesus. Que Jesus disse,
eu sou manso e humilde, aprendei de mim. Então ele está falando, ó, aprenda de mim que eu sou manso. E olha a vida que Jesus teve. Todas as vezes que ele foi xingado, que ele foi caluniado, que ele foi quase apedrejado, ele não levantou a voz para aqueles que estavam ali o ofendendo. Então ele nos ensina essa mansidão. Então aprenda de mim que sou manso. Eles estão falando mal de mim, olha como é que eu respondo. Ele não xinga, ele não praguejeia, ele não fala mal, ao contrário disso. Até mesmo quando ele estava no caminho de crucificação, quando estava levando chibatadas, quando estava sendo açoitado, ele não levantou a voz para os seus algozes. Então ele diz, ó, aprenda de mim que eu sou manso. Então o que ele está dizendo? Quando você for caluniado, quando você for xingado, quando você for humilhado, não retribua da mesma maneira. Mostre a mansidão. Você entende por que agora mudou o cenário? Porque agora não é mais uma análise minha, mas agora as pessoas que estão me vendo vão ver a minha atitude. Então falaram de mim, me atacaram, me amaldiçoaram e todas as outras coisas mais contra nós. O manso, ele não vai retribuir à altura. Ele vai manter a sua mansidão. Então, para amarrar aí, porque o próprio Jesus diz, aprenda de mim, que sou manso. Então a ideia é essa. Eu vim para essa terra, tinha todo o direito, abro a mão do meu direito de ser igual a Deus, morrerei como homem, irei para a cruz, mas não falarei mal daqueles que me sentenciaram. Então o maior exemplo que temos de mansidão é o exemplo de Jesus. Se fosse para encerrar aqui, para fechar isso, mansidão seria isso. Ser paciente, longânimo com aqueles que nos ofendem. Então acho que ficou bem claro que mais uma vez ele está dizendo que essas características, elas não são características que nós herdamos no berço, mas são características de alguém que foi regenerado, de alguém que mudou realmente de vida, que foi transformado, que passou pela metanoia. Então essas características são do crente. Então o manso é o que vai abrir mão dos seus direitos. Quem é que abre mão do seu direito, ou deveria abrir? O cristão. Esse deveria ser o manso, abrir mão do seu direito. Porém, o versículo ele não acaba por aí. Vai dizer que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Dentro do contexto bíblico, a gente vai ver que Israel vive em torno dessa profecia de herdarem a terra. Você lê em Gênesis, você vai ler em Crônicas, você vai ler no livro de Reis, sempre vai estar permeando a volta à terra. Então eles têm isso, né, como uma profecia, herdarão a terra. E Jesus está dizendo aqui, mas não essa terra terrena, não esse Israel material, mas ele está falando de um outro reino. Lloyd Jones vai dizer uma coisa muito interessante aqui, que o homem que é manso, cristão que é manso, ele já herdou realmente aqui essa terra. Porque o manso, verdadeiramente, é o homem que ele vive satisfeito. É por isso que ele vai abrir mão dos seus direitos. Ele já está satisfeito em Cristo. Ele sabe que ele não tem direito nenhum nessa terra. E tudo que ele tem é Cristo. Ele encontrou a Cristo. Ele encontrou a joia preciosa. Então ele abre mão de todas essas outras coisas porque ele já herdou, ele conquistou essa terra. Então para Lloyd Jones ele vai interpretar que esse herdar a terra da maneira material seria o homem que anda satisfeito. Então o manso é aquele que está contente com o que tem. É o homem que está satisfeito. Eu acho bem legal essa colocação, andarmos satisfeitos. A gente vai entender nisso nas cartas de Paulo. Ele vai dizer, eu sei viver com muito e também sei viver com pouco. E outros apóstolos e outros discípulos que vão ali estar contentes com o que tem. Então a ideia seria essa. Vocês herdarão a terra. Qual que é a terra? Uma terra celestial, com certeza. Neste novo reino, quando Cristo voltar, quando tudo for findado, quando a vitória de Jesus sobre todos os seus oponentes e inimigos for decretada, herdaremos uma terra aí sim espiritual. Mas herdamos também essa terra aqui quando nos sentimos contentes, quando nos sentimos satisfeitos. Porque quando encontramos Jesus, temos tudo. Se encontramos Jesus, não precisamos de mais nada. É como diz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada sinto falta. Não que nada vai faltar. Às vezes faltam muitas coisas, mas quando Ele é o pastor, eu estou satisfeito. Nada. Vou sentir falta de nada. Eu estou com um pastor, eu estou com um principal. Então Lloyd Jones ele vai encerrar dessa forma, dizendo que os que herdam, né,
são os que estão satisfeitos em Cristo Jesus. Eu acredito que deu para entender aí o que seria o manso. Existem muitas coisas ainda, sim. O Lloyd Jones ele vai aprofundar mais, mas num vídeo não tem como a gente se aprofundar. Porém, a gente consegue entender ali por cima o que seria a pessoa mansa, um manso nessa terra que herdará a terra. Certo? Que Deus abençoe a todos. Essa foi a terceira bem-aventurança. Estaremos no próximo vídeo aí trazendo mais estudos sobre as bem-aventuranças e espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe você. Até uma próxima e tchau.